Força, guerreiros! Bem-vindos à nossa aula de Código de Trânsito Brasileiro. Hoje a aula tem dois motivos para existir. Primeiro, te ensinar um pouco sobre um resumo objetivo, prático e rápido de Código de Trânsito Brasileiro que não te isenta da leitura da lei seca. O que é a lei seca? Tá? Além daquela lei seca que trata sobre a bebida alcoólica, na verdade é a leitura da legislação. Ela tem 355 artigos, salvo engano. Demora um pouquinho, demanda tempo, mas é importante que você tenha conhecimento da legislação na íntegra, se você tiver tempo até a sua prova. Se você tiver apertado de tempo, vai de resumo, que é melhor. Aqui no canal nós temos aí no mínimo 3 aulas, que são antigas, mal feitas, mas com conteúdo precioso, que pode te salvar no dia da prova. Dá uma olhadinha no vídeo lá que também pode te ajudar, tá? O objetivo é duplo, ou seja, eu quero te ensinar a fazer mapas mentais e a estudar o Código de Trânsito Brasileiro ao mesmo tempo, nos principais pontos mais cobrados em questões, em especial para carreiras policiais, exceto PRF. PRF exige um pouco mais, né, de aprofundamento. Aqui nós estamos fazendo mais para guardas municipais, até um pouco assim, polícia civil pode ser aproveitado, polícia militar, ser cobrado o Código de Trânsito Brasileiro, né? Então, objetivo duplo, Código de Trânsito e mapas mentais. Antes de qualquer coisa, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comenta comigo se esse formato de aula aqui ficou legal, se é o que você está procurando, me pede, né, sugere para mim, por favor, qual as aulas que você quer neste formato, e acima de tudo, quero te convidar a participar do método Superação. O pessoal do método já recebeu lá no grupo esse material exclusivo, que ele é só para quem faz o acompanhamento, né, dos 30 primeiros dias, ou enfim, quem está fazendo os módulos do método Superação. O que é o método Superação? Não vou te explicar agora, você procura os vídeos aqui no canal que eles te explicam, mas eu posso te dizer que é um método de estudos, de forma que você aprende a estudar de forma correta, certo? Aprende a fazer resumos, aprende a fazer questões de forma certa e também aprende a se desenvolver humanamente como concurseiro. Deixa de ser aluno e passa a ser estudante, estudar de verdade. Aprende a fazer as revisões e, além de tudo, ganha um acompanhamento de bônus, ou seja, 30 dias que você fica comigo e diariamente eu fico te orientando, onde você recebe de fato ali lado a lado, nós vamos fazendo um plano, uma estrutura e uma estratégia de guerra para sua aprovação. De forma que eu não tiro nada da minha cabeça, eu fiz curso com os maiores especialistas do Brasil, aprendi a estudar da forma correta e eu quero te ajudar a também fazer isso, a também organizar seus estudos, te manter motivado, né, o que não é nada fácil, nem sempre vai ser motivação. Eu explico para o pessoal que está no método o que é motivação de verdade, que é motivo para agir, e motivo para agir você tem. Então, vem para o método você também, certo? Nós estamos com mais de 50 alunos e vem rápido, porque nós não temos quase vagas. Esse mês, 99% do pessoal renovou e continuou para os módulos seguintes, o que nos deixou com muito poucas vagas. Então, se você tem interesse, vem de uma vez, né, para que eu possa te encaixar em uma das turmas, tá? Beleza? E hoje nós vamos falar sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Eu quero te falar sobre Tony Buzan. Quem é Tony Buzan? Inventor dos mapas mentais. O que são mapas mentais? Vou te mostrar agora. Eis aqui, isso é um mapa mental. O mapa mental, ele é uma estrutura agradável ao nosso cérebro. Por quê? Porque ele parte de uma ideia central, sim. O que seria uma ideia central? Você está vendo que está aqui, o início de tudo, né? Aqui não está bem no meio, mas normalmente começa pelo meio. Nesse aqui eu comecei pela esquerda. Parte de uma ideia principal, e desta ideia principal saem ramificações. Tudo tem explicação, tudo tem um motivo. Por que fazer esse formatinho meio em S, meio em cobrinha? Por que cores? Primeiramente, eu vou explicar rápido. Se você quiser, pesquisa sobre Tony Buzan, que você vai entender o motivo real dessas questões. Mas eu posso te dizer que atrai o nosso cérebro, tira a desconcentração, né? Tira todas as nossas... Porque o nosso cérebro gosta disso. Por algum motivo isso chama atenção. As cores, o formato, o fato da ideia, as ramificações... Tudo isso cientificamente comprovado de que nós gostamos, ou seja, nosso cérebro gosta de aprender desta forma, porque é mais ou menos assim que os nossos neurônios se organizam. Justamente, deixa eu só fazer aqui o slide ficar em tela cheia para a gente não ficar vendo essa coisa aqui em cima. Opa, já passei adiante. Bom, voltou aqui o nosso slide. E aí, então, o que eu tenho para te falar? Tá? Primeiramente, então você entendeu o que é. Procura lá Tony Buzan, ou compra o livro do cara na Amazon, na Saraiva, seja onde for, lá e leia, tá? O Tony Buzan, em 5 minutos, explica num vídeo muito bom no YouTube, tá? Inclusive, se você é aluno do método, pode me pedir que eu te mando lá o link. E lá ele explica o porquê de cada uma dessas questões, tá? Mas o livro dele te explica muito mais, e é mais para quem quer ensinar, que é o meu caso, né? Gosta de ensinar como se faz para estudar corretamente. Então, o que eu tenho para te falar?
Eu de vez em quando sumo da tela, né? Mas não tem problema. É para poder fazer isso daqui. O que eu tenho para te falar? Olha como é que se lê. Começa pelo topo, na esquerda, nesse caso aqui, geralmente é no centro, tá? Mas aqui no caso começou aqui em cima, tá? Começou ali. E dali ele vem, ó, vem para cá, para cá, para cá, para cá. Vamos ver então como é que a gente faz para estudar o mapa mental e ao mesmo tempo vamos fazendo aqui uma revisão de Código de Trânsito Brasileiro. Então, Código de Trânsito Brasileiro, perceba que agora vai virar aula, olha só, mudou tudo, tá? Esquece o mapa mental, vamos estudar. Código de Trânsito Brasileiro é a Lei 9.503 de 1997. Aliás, se você quer dar aula, o mapa mental te ajuda também para dar aula, tá? Essa lei, ela prevê o quê? Ela rege o trânsito brasileiro. Olha, escureceu tudo aqui, cara, que loucura, vou ter que dar uma abridinha na janela, porque o sol foi embora e nos deixou na mão. Mas beleza, não precisa me ver, não, é para olhar para a tela. Então ele rege o trânsito de qualquer natureza. Onde é que eu estou tirando isso? Daqui, ó. Viu que eu estou lendo na sequência. Partiu de uma ideia principal, desceu aqui, veio para cá, e agora a gente vai nesse sentido aqui, tá? É isso que eu quero que você pegue essa malandragem. É para fazer mapa mental de tudo? Não. É só daquilo que você tem dificuldade. Em quando que eu posso usar o mapa mental de terceiros, que é o caso que a gente está fazendo aqui, né, que foi feito por outra pessoa. Quando você está com pressa. Do contrário, você não usa, porque o mapa mental feito por outra pessoa, ele não é útil para você, a princípio, tá? O mapa mental ele é bom quando você faz. O resumo é bom quando você faz, quando você produz o material pelas próprias mãos, que é o que te ensino a fazer no método também. É como fazer resumos por palavras-chave, tá? Então, voltando aqui para a matéria, para a disciplina, tá? O Código de Trânsito Brasileiro rege o nosso trânsito brasileiro, o trânsito de qualquer natureza, tá? Utilização das vias também por pessoas, veículos e animais, seja isolados ou em grupo, tá? Então não importa de que maneira que está acontecendo esse trânsito. E também não importa se é conduzido ou não, veja que interessante, não importa, vou tirar daqui, ó, não adianta, não vai ficar aparecendo o horário ali, o fato de que eu estou no celular, não estou nem aí, é feito com simplicidade mesmo. Utilização das vias por pessoas, certo? Conduzidos ou não, vou fechar aqui e fazer virar slide, vamos ver se ficou melhor. Aí, ficou grande. Conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento, carga ou descarga. Então, circulou, andou, não importa se é pilotado ou não, se está isolado ou em grupo, caracteriza trânsito e é regido pelo nosso CTB, que é a Lei 9.503 de 97. Tá? Seguindo ali, direita para baixo, vias terrestres. Eu não vou botar a coisinha aqui para a gente não se perder. As vias terrestres do território nacional são abertas à circulação. Tá? E o que acontece? Isso são vias terrestres. Aonde que ocorre o trânsito? Nas vias terrestres do território nacional que são abertas à circulação. Então você já tem duas definições aqui. Então olha aqui novamente, eu vou sumir mais um pouquinho, mas vou aparecer aqui. Ó, nós vimos aqui, ó, veja o sentido que está indo o mapa, beleza? É esse o sentido. E é isso que eu quero que você entenda como que se faz e como é que se lê o mapa principalmente, tá? E depois você vai me dizer também se esse formato ele é bom ou ele é ruim, tá? Se ele foi útil ou não. Das disposições preliminares previstas lá no artigo 1º do nosso Código de Trânsito Brasileiro, nós temos que a competência, de qual a competência? Olha, isso aqui é matéria de concurso, é matéria de questão, aliás, tá? Competência que ela está prevista nos artigos 22 e 23, não do Código de Trânsito, mas da Constituição Federal de 88, tá? O que é interessante do mapa mental? Fazer esse formatinho e puxar as ramificações. Colocar a palavra-chave e também pode ser adicionada desenhos. Nesses aqui eu optei por não utilizar, tá? Competência privativa da União legislar sobre o quê? Onde que está previsto? Os artigos 22 e 23 da Constituição Federal. Sobre as diretrizes da Política Nacional de Transportes e sobre trânsito e transportes, tá? Trânsito e transportes. São as duas competências privativas da União. Segundo, as competências comuns. Isso pode ser cobrado em questão. O que é competência privativa? Diretrizes da Política Nacional, Trânsito e Transporte. Então, as competências que são comuns da União, Estados, Distrito Federal e municípios, é estabelecer e implementar a política de educação no trânsito, tá? Isso eu estou prevendo aqui, ao lado aqui, perfeito? Eu acho que eu vou ativar o modo depois de desenvolvedor, que eu consigo fazer um apontamento. Trânsito. O que é trânsito, tá? Em condições seguras. Além disso, também, nas disposições preliminares, está previsto o trânsito em condições seguras, que é direito de todos e dever dos órgãos e entidades do SNT, Sistema Nacional de Trânsito. Por que você tem que ter lido? Porque você tem que saber o que significa cada uma dessas siglas aqui. E, claro, como você, a princípio, vai fazer esse mapa, tá? Esse daqui nós vamos utilizar
Por quê? Porque eu estou resumindo para você que está na véspera da prova ou que quer fazer um ligeirão no CTB para começar a responder questões. Ó, veja que estamos aqui, ó, tá? Estamos aqui. Cabe-lhes adotar as medidas necessárias para assegurar este direito. Quem? Os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, SNT, tá? Respondem objetivamente pelos danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção dos programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro, tá? Aqui nós terminamos esta ramificação aqui, ó, que partiu daqui, veio para cá e terminou. O que a gente faz quando a gente termina? A gente segue nesse sentido, tá? Porque o mapa mental funciona assim. Tem gente que olha para o mapa e não sabe o que está fazendo. Agora a gente vem aqui, tá? Maior objetivo, tá, do Código de Trânsito Brasileiro, qual é que é? Regulamentar o trânsito nas vias terrestres do território nacional, certo? Logo, o CTB, ó, logo, veja aqui, logo o CTB não se aplica aos transportes marítimos e aéreos. Isso é interessante, vai questão vir nesse sentido. Posso aplicar o Código de Trânsito Brasileiro a quem está andando de jet ski? Não, porque lá se aplica, né, é um transporte marítimo. A princípio tu não consegue andar de jet ski na via, né? Então vai se aplicar, neste caso, as leis marítimas, tá? Então não é previsão do Código de Trânsito Brasileiro. E pode vir questão nesse sentido, eu já vi, tá? Maior objetivo, então, em conjunto com as legislações, ó, tá aqui embaixo, opa, fiz bobagem. Vamos de novo aparecer, desaparecer, aparecer, e aqui está, ó. Em conjunto, tá? Com sua legislação complementar, destina a disciplinar, coordenar e controlar o trânsito. E aqui embaixo nós temos a definição de STN, que é Sistema Nacional de Trânsito. Pegou a visão, sacou o que é um mapa, como fazer? É isso, tu vai ler a legislação ou vai assistir a videoaula e vai pondo em palavras-chave, que é a mesma coisa que a gente já usa no método, que eu já te ensinei no primeiro módulo, se você já fez, ou se está fazendo, e você aplica aqui desse formato. Fica uma única folha de ofício. Provavelmente isso aqui daria uma aula completa de 1 hora, praticamente, porque é muita coisa. Veja que a gente já evoluiu pra caramba dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos para a segunda questão aqui, que é referente aos limites de velocidade. Muito cobrado em prova, tá? E aí, como é que nós vamos fazer, tá? Nós vamos lá para o centro, aqui nós vamos ver aqui novamente essa questão de ir para o centro, tá? Ó, onde começa? Aqui. Daqui, nós vamos lendo primeiro esse, depois nós vamos nos ramificando, ó. Nós vamos ramificando conforme for aparecendo, tá? Não é para acompanhar, é só para você entender como que se faz o mapa, que você saiba fazer o mapa, entendeu? Essa é a minha ideia, que você aprenda a fazer. Vamos só fazer ficar grande de novo isso aqui, que eu não estou gostando desse formato. Aqui, me perdi, STN era o primeiro, esse aqui. Vias terrestres, tá? O que são? Primeiramente, vias terrestres são vias urbanas e rurais, tá? Então, estamos aqui com o que são as vias terrestres urbanas e rurais. São ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estradas, rodovias, praias abertas à circulação pública, tá? Ou seja, vias mantidas pelo poder público. É mantido pelo poder público? É uma via terrestre. Ela é urbana ou rural neste caso, tá? Vias mantidas por particulares, tá? O que são vias mantidas por particulares? Que também são vias internas de condomínios constituídos por unidades autônomas, que também são regidas pelo mesmo CTB, tá? Aplica-se ao CTB neste caso. Veja que está aqui essa observação. Próxima aula eu vou resolver esse negócio aqui, tá? Vamos melhorar. Então aqui, ó, aplica-se o CTB. Tá aqui, ó, viu que eu deixei, tá anotadinho ali? Aplica-se o CTB neste caso. Nas vias internas de condomínios constituídos por unidades autônomas, vias aéreas de estacionamento, estabelecimentos privadas de uso coletivo. Então, tá no estacionamento do shopping, cuidado, você pode tomar multa, tá? Se não sabia, tá sabendo agora. A legislação lá não é a lei do shopping, é a lei do Código de Trânsito Brasileiro, a mesma que é para todos os brasileiros. Seguindo aqui, o que são vias rurais? Ó, olha o sentido, tá? Esse sentido aqui nós estamos indo, tá? Então começou daqui de cima, tá descendo aqui para baixo, vai dar toda essa volta aqui até chegar lá no final. Essa é a ideia do mapa. Ideia central, ramificação, ramificação, ramificação. Olha a quantidade de coisa que eu tenho que apagar agora. Por que eu fiz isso? Que loucura. Mas feita aqui, tá? Vias rurais. Vamos apagar isso aqui para ficar grande a tela de novo. Vias rurais são rodovias com pavimento, tá? Ah, desculpa, vias terrestres rurais, tá? Rodovias que são com pavimento, tá? E estradas sem pavimento. Então, estrada é sem pavimento, rodovia com pavimento. Importante saber isso aí, é diferenciar uma da outra. Porque se tu não diferenciar, pode ser que venha na tua prova e tu não saiba, tá?
Seguindo ali então, tá? A próxima questão é vias terrestres urbanas. Veja que eu falei sobre vias rurais, tá? E agora eu estou falando sobre as vias terrestres urbanas. Existem a via de trânsito rápido, tá? Que são acessos especiais de trânsito livre, sem interseções em nível, tá? Sem interseções em nível. Essa é uma definição trazida pelo CTB. E também, o que nós temos aqui? Sem interseções em nível e sem acesso direto aos lotes lindeiros, sem travessia de pedestres em nível. Isso é uma via terrestre urbana de trânsito rápido. Veja bem, veja a definição trazida pelo CTB. Via terrestre urbana de trânsito rápido, ela é constituída por acessos especiais de trânsito livre, sem interseções em nível, sem acesso direto aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres em nível. Isso é uma via terrestre urbana de trânsito rápido. Tá? Via terrestre urbana, tá? Nós temos as arteriais e as coletoras. E onde é que nós estamos? Vamos de novo sumir por um segundo. Aqui e aqui, ó, terrestres e urbanas, arterial e coletora. Olha como é bom, cara, o mapa. Veja que interessante. Se você conseguir implementar isso aqui nos seus estudos, que diferença pode fazer, tá? A via arterial, tá? Caracterizada pela interseção em nível, aquela que não tem na de trânsito rápido. Então há interseções, ou seja, né, há, digamos assim, entradas. Nós temos com acesso aos lotes lindeiros, ou seja, o que são lotes lindeiros? Pega a definição do dicionário, tá? Mas dá para entender, né? O que é lote? É entrada de locais, certo? Com acesso às vias secundárias e locais, tá? Isso então é uma via terrestre urbana arterial, ela é como uma artéria do corpo humano, então ela tem conexões, tá? E o que é uma via terrestre urbana coletora, tá? Ela tem, primeiramente, ela tem semáforo, tá? Isso é uma coisa interessante. Então, quando você estiver numa via terrestre urbana coletora, ela tem semáforo com interseção em nível, tá? E ela é destinada a coletar e distribuir o trânsito que tem a necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido dentro das regiões da cidade. Vamos pensar um exemplo aqui de uma via terrestre urbana de trânsito rápido. Vamos pensar. Pensa comigo aqui, tu que é do Rio Grande do Sul, tá? Porque nós temos aí alunos de Minas Gerais, da Bahia, de São Paulo, né, de Mato Grosso do Sul, o Brasil inteiro tá com a gente já, tá? E agora tá para entrar aí gente lá do norte, cara, tá vindo gente de tudo quanto é lugar e a fila tá crescendo. Show de bola. Então vamos dizer aqui, ó, via terrestre urbana de trânsito rápido, ela tem acesso especial com trânsito livre, tá? O que significa? Que não para nunca, não tem sinaleira, tá? Porque quem tem sinaleira é a via terrestre urbana arterial, a de trânsito rápido não tem. Então aqui nós temos a Freeway, né? A Freeway é uma via terrestre urbana de trânsito rápido. Uma via terrestre urbana arterial, ela perceba que ela tem semáforo, ela tem acesso aos lotes, ela possibilita o trânsito entre as regiões das cidades. Vamos pensar aqui em Porto Alegre, tá? Dentro de Porto Alegre nós temos aqui a Avenida Ipiranga, será? Vamos pensar. Pensa comigo aí e bota aqui nos comentários se você acha que é a Avenida Ipiranga, se você é de Porto Alegre ou conhece aqui nossa cidade, tá? Via terrestre urbana coletora, também ela destina a coletar e distribuir o trânsito que tem a necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido dentro das regiões da cidade. Fica fácil de entender, tá? E ela também tem semáforo. É mais difícil de definir, diferenciar a coletora da arterial, mas veja que ali, ó, ela é caracterizada por interseções em nível arterial. A arterial ela realmente é como uma artéria. E a outra, ela tem interseção em nível, tá? Só que ela é destinada a coletar e distribuir o trânsito que tem a necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido, dentro das regiões da cidade. Então ela é menor, tá? E nós temos as de acesso local, tá? Local, interseções em nível não semaforizadas, olha que palavra chata, então não tem semáforo, é aquelas ruazinhas menores de bairro, tá? Destinadas apenas ao acesso local a áreas restritas e é destinada a coletar e distribuir o trânsito que tem a necessidade de entrar, tá? É isso. Agora nós vamos voltar lá para cima, olha aqui, ó, olha que mágica aqui, ó, vamos lá para limites de velocidade, tá? Você vai olhar limites de velocidade. Essa aula aqui vai ser, você está entendendo que é mais para você pegar sacada de como é que faz o mapa, né? O aprendizado aqui do CTB vai ficar por conta da sua leitura depois desse mapa aqui, tá? Limite de velocidade, artigo 61 do CTB. Se você está com o CTB na mão, dá uma olhadinha que fica fácil aí de acompanhar, tá? A autoridade de trânsito executiva ou rodoviária com circunscrição sobre o local indica a velocidade máxima. Quem é que indica a velocidade máxima? A autoridade de trânsito executiva, ou seja, pertencente ao executivo do governo, ou rodoviária, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, tá? Ou até mesmo
a guarda municipal, polícia militar, dependendo se tiver atribuição de trânsito. Algumas guardas não têm, em alguns locais a polícia militar ela tem convênio e ela cuida do trânsito, depende muito da região. Regra geral, sinalização indica velocidade máxima, tá? Regra geral é essa. Exceção, na falta de sinalização, a velocidade máxima será para vias urbanas. Aí perceba aqui que a gente pode utilizar outra ferramenta do mapa mental, que é essas pequenas abreviaturas. TR, trânsito rápido, 80 km por hora, tá? Sem sinalização, por isso que na freeway lá tá marcado 110 km por hora, tá? Então aqui está dizendo que se não tivesse sinalização, você respeitaria os 80. Arterial, 60 km, tá? A coletora a 40 e a local a 30. Isso sem placa de indicação. Do contrário, quem tem autoridade, a autoridade de trânsito executiva, que vai definir a velocidade máxima de cada região. Vamos fechar aqui, vamos ampliar novamente e vamos seguir aqui. As vias rurais, tá? A rodovia, quando for pista dupla, certo? No caso, quando for via rural, que é considerada lá as que estão externas às cidades, aí fica 110 km por hora, tá? Demais, se for no caso veículos pequenos, tá? 110 km, demais veículos a 90. E nas rodovias pista simples, no caso os veículos pequenos são 100 km por hora, lembrando que a ACM que está sendo indicada aqui, ó, é automóvel, caminhoneta e motocicleta, são pequenos veículos. Os grandes que são caminhões, ônibus e outros tipos de veículos maiores, aí não se enquadra nessa regra aqui, eles caem para de 90 km por hora. E as estradas, todos os veículos nas estradas, eles têm que andar 60 km por hora, tá? Pegou limites de velocidade, cara, bate junto com o CTB, para não ficar dúvida, tá? E usa o mapa mais por uma coisa assim, ó, tá com urgência, que é pegar para prova as dicas ali, pega rapidão e usa o mapa. É isso que você vai fazer, entendeu, guerreiro? Agora nós vamos para as penalidades, por isso que eu te falei que era focadão aqui, tá? Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui já, 21, vamos acelerar, mas sem perder o foco. As penalidades estão previstas onde? Olha só o pulo que a gente deu, a gente estava no artigo 61, a gente passa para o artigo 256 ou 268 do CTB, tá? Então, olha só, nós estamos quase já finaleira do CTB, que vai até 355, se eu não me engano. Como é que nós vamos ler de novo aqui? Mesma história, vai sumir um segundinho, vou voltar, e aí vai começar aqui, ó, ideia central, começa da direita para a esquerda, tá? E vai lendo assim o seu mapa para você identificar todos os detalhes, tá? Sacado? Perfeito? Vamos lá então, ó, as penalidades, então, artigo 256, 268, pode chegar lá no seu CTB se você tiver na mão. Primeiro, advertência por escrito, tá? Quais são os requisitos objetivos para advertência por escrito? Olha que tem um númerozinho ali, viu? Que pode portar números também, então, para te identificar por onde começar. Infração passível de ser punida com multa. Primeira questão, tem que ser uma infração passível de ser punida com multa. A infração de natureza leve ou média, tá? Isso no caso da advertência por escrito, tá? O que é uma advertência por escrito? Que não implicará o registro de pontos nos prontuários do infrator. Isso é importante ressaltar. A advertência por escrito ela não implica, ela é uma escrita ali que você vai receber uma notificação, na verdade. O infrator não pode ser reincidente específico nos últimos 12 meses. Então é necessário, no caso, uma consulta prévia, né, do servidor, do executivo, que estiver ali te atuando, independente da força que ele for pertencente. Segundo, multa. Então nós falamos sobre advertência por escrito, vamos falar sobre multa, tá? Penalidade pecuniária. Então o que é? Pecúnia, dinheiro, tá? Valores de natureza por infração. Daí nós temos aqui, tá? Gravíssima, lá tem um valor, né, mais ou menos aproximado ali, que nós temos, o CTB nos indica, grave, 195,23, média, leve, tá? Até tá desatualizado esses valores aqui, eu peço que vocês olhem, nós vamos ignorar eles, tá? Esses valores aqui, salvo engano, agora nós tivemos uma alteração, parece que o leve está um pouco mais alto, até porque eu andei recebendo uma multa aí e não é mais esses, mas confiram e me digam, por favor, tá? Se tiver, você que recebeu o mapa, vamos dar uma riscadinha por enquanto, vamos confirmar isso e depois a gente volta a falar sobre isso, tá? Correção monetária dos valores pelo CONTRAN, tá? Quem é que faz, então, a correção monetária dos valores? O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Respeito ao limite da variação do IPCA, olha, uma coisa que não é tão importante, mas é bom que você saiba que o índice, né, aqui regula os valores aplicados nas multas, é o IPCA, no exercício anterior, do último ano. Então, por isso sempre há reajustes, tá? Divulgação, essa divulgação tem que ocorrer com mínimo 90 dias antes da aplicação, a divulgação do reajuste, tá? Fique compreendido aqui.
Depois nós temos aqui sobre aplicação e arrecadação. Quem aplica e arrecada? Pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração. Tá? Ou seja, se você estiver dentro do município, vai ser ali a Guarda Municipal ou a Polícia Militar, a depender do convênio e de quem está atuando no local. Se você estiver numa rodovia estadual, a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Rodoviária do Estado, e se for uma federal, Polícia Rodoviária Federal. Tá? Há exceções em que se pode aplicar, né, fora dessas circunscrições, muito diferente assim, mas aí no caso, por exemplo, se uma guarda municipal te pega fazendo ou cometendo alguma infração, a guarda tem que comunicar, e ela não está na sua circunscrição, ela comunica o órgão competente. Essa é a questão, entendeu? Isso que é interessante. Então vamos ver aqui, infrações cometidas em outras unidades da federação, diversas do licenciamento, tá? Serão arrecadadas e compensadas da forma estabelecida pelo CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, e poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo licenciamento ou providenciada, no caso, a notificação. Então, um órgão comunica ao outro, eles têm comunicação. Seguindo em frente, multa de veículo estrangeiro, se o veículo estrangeiro está circulando nas vias nacionais, tá? E no caso, a infração cometida no trânsito dentro do território nacional, o pagamento é condição para a retirada do veículo do país, não sai o veículo do Brasil, senão fica retido na fronteira, tá? E deve-se respeitar o princípio da reciprocidade, né? Quando o país lá isenta, nós também podemos isentar e vice-versa. Lá também é feito um controle sobre nossas atitudes. Isso vamos pegar aqui países fronteiriços com o Brasil como exemplo, tá? Multa a veículo de pessoas jurídicas, como é que acontece, tá? Se é um carro de uma empresa, notificação de atuação, né, 45 dias para identificar o infrator, porque nunca vai estar no nome do infrator, vai estar no nome da empresa, tá? O infrator não identificado, primeiro, a multa da infração multa da infração, tá? Veículos de pessoas jurídicas nesse caso. Segundo, a multa administrativa pela não identificação do infrator. Então, primeiro você, olha que loucura, primeiro você multa a empresa. Não identificou o infrator, vai multar de novo, tá? E aí, então, o valor da primeira multa é o número de infrações iguais no período de 12 meses. Então, o valor vai variar conforme os últimos números de multas que você tiver. O que nós temos mais aqui? Um macete. Olha esse macete que legal. E eu vou te mostrar onde que ele está se você está perdido agora no mapa. Aqui, tá? Que nós estamos, como eu falei, né, lendo da ideia central e nesse sentido aqui. Sempre o mapa mental tem que ser feito desta maneira, porque é o melhor para o seu cérebro. Não foi eu que inventei isso, tá? Se tá duvidando, fala com o Tony Buzan lá, o cara mais famoso, né, e impossível para te responder. Pontuação por tipos de infração, tá? Agrave 5 pontos, média 4 e leve 3. Agora alterou também, né, o número máximo lá de pontuações, tá? Mas aqui é em regra, o macete vai ser 7543, tá? Quem aplica autoridade de trânsito e não o agente de trânsito, sempre a autoridade de trânsito, quem aplica a multa não é o agente. Vier isso na sua prova, você fica ligado, não é o agente, não é o agente. O agente ele só notifica, quem aplica é a autoridade, certo? É o responsável legal pelo órgão. Então, por exemplo, se você está aqui em Porto Alegre, tem a empresa pública de transporte e circulação. Não é o agente da EPTC que você vai lá e briga com ele, não. Você vai lá brigar com o diretor da EPTC, porque é ele que vai te aplicar a multa. Pode anotar quem é que assina a sua multa, é eles, tá? Perfeito? Quem aplica é a autoridade de trânsito e não o agente de trânsito. Isso é importante você saber para levar para a prova. Você está vendo os macetezinhos? Essa aqui é a ideia dos mapas mentais. Vamos seguir em frente aqui com os mapas, para a gente passar para frente. Ainda continuando as penalidades que seguem nos mesmos artigos, tá? Essa aqui está um pouquinho diferente, começou no topo. Como eu disse, o bom é começar no centro e do centro partir. Na real, aqui começou no centro, então pode ver, ó. Suspensão do direito de dirigir, tá? É a ideia central. E as penalidades é a continuação, tá? Então nós vamos ler como esse mapa aqui, da mesma forma que os outros foram lidos. Vamos ver. Ah, é que eu acho que tem uma caneta aqui, cara. Vamos ver se funciona essa caneta. Funciona, só que agora eu não sei como é que faz para tirar ela. Beleza. Se eu deixar aqui, fica. Se eu tirar, sai. Pá, legal, dá para riscar no slide também. Não sabia disso. E aí, então, o que acontece? A gente vai começar lendo aqui do central e vai partir da esquerda para a direita. Então, retirada temporária do direito de dirigir. Tá? Suspensão do direito de dirigir é retirada temporária do direito de dirigir. Primeiro caso, previsto no artigo 261. Tá? Infrator que atinge 20 pontos no período de 12 meses. Tá? Isso é importante. Ele não, quando não é reincidente, tá? O prazo é de 6 meses a 1 ano. Tá? Isso é importante. Então, eu parei até para verificar a questão dos 40 pontos, tá, que está sendo falado. Essa alteração ela vai ser válida a partir de abril de 2021. Tá?
Então, que nós temos várias alterações. Aliás, essa aula aqui tem validade e data marcada até abril de 2021. Depois, muita coisa que vai entrar em alteração. No final da aula, eu vou deixar já um spoiler de tudo que vai alterar. Mas não te preocupa que se o teu edital saiu antes e está suspenso, a tua prova já está pronta. Principalmente já estava com data de prova marcada. Então, essas legislações aqui ou não serão cobradas, ou será cobrado somente aquilo que não alterou. Isso é importante, tá? Senão vai ser passível de recurso. Não te preocupa com isso aí. Tá? Mas o importante é que agora nós estamos vendo questões relativas a 2020 e início de 2021. A partir de abril, novas alterações legislativas que não estão aqui diretamente, a não ser essa questão referente aos 20 pontos, que olha só, já vou te deixar aqui a dica do que vai ser alterado, tá? Isso é importante. É possível flexibilizar até os 40 pontos? Sim, tá? Porque assim, os parlamentares atenderam à vontade do presidente até certo ponto. Porque na verdade o que acontece? Só vai ser permitido 40 pontos para quem não tiver infração gravíssima nos últimos 12 meses. Quem tiver vai ter o limite de 30 pontos, diferente dos 20 que nós estamos previstos aqui. Tá? Então até abril ainda está valendo. Depois, o que acontece? Que tiverem uma nova infração, se tiver uma nova infração, fez uma primeira infração, caiu para 30. Se tiverem reincidência dentro dos prazos de 12 meses, volta para os 20 pontos. Então nada muda, tá? Isso no caso para motorista com 2 infrações ou mais. Tá? Então o que nós temos aqui é a lei que está valendo ainda. Tá? E o que nós vamos ter de mais alterações eu vou deixar no final da aula para que você fique até o final. Tá? Seguindo em frente então aqui. Penalidades. Cassação do documento de habilitação, representa perda do direito de dirigir. Será aplicável quando? Quando o condutor, o infrator, conduzir qualquer veículo no prazo, já estando suspenso, no prazo de 12 meses, o infrator for reincidente nas infrações dos artigos 162, 163, 165, 178, 174, 175, você dá uma olhada lá quais são esses artigos, e o infrator for condenado judicialmente por delito de trânsito, tá? Isso no caso de cassação de documento de habilitação, tá? Duração da cassação da CNH 2 anos, tá? Após este prazo, o infrator poderá receber sua habilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação para a mesma coisa da primeira habilitação, tá? Vai voltar, vai tirar tudo de novo, praticamente. A habilitação, porém, a data da primeira habilitação será mantida, isso é importante, viu? Não muda a data. Irregularidade na expedição da CNH, também haverá cassação neste caso, tá? A autoridade expedidora promoverá o cancelamento. Veja bem, se houve irregularidade na expedição, haverá o cancelamento e não a cassação, questão de concurso. Tá? Será aplicada a cassação do documento de habilitação por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente em processo administrativo, assegurada a ampla defesa. Eu acho que eu esqueci alguma coisa dessa parte aqui, né? Será aplicada por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente em processo administrativo, assegurada a ampla defesa. Tá? Importante, para suspensão do direito de dirigir. E o processo, a CNH será devolvida imediatamente após o cumprimento da penalidade e curso de reciclagem, e também existe um curso preventivo de reciclagem, isso é possível. O condutor que exerce atividade remunerada em veículo habilitado, categoria CDIE, tá? Poderá optar pelo CPR, que é o curso preventivo de reciclagem, quando atingir uma pontuação. Tá? Os pontos serão eliminados depois desse curso, então é interessante. Optou pelo CPR, concluído o CPR, os pontos serão eliminados. Os pontos que você recebeu, você fez preventivamente para que não perdesse a sua habilitação. Optou pelo CPR e não poderá fazer nova opção no período de 12 meses. Então você tem vamos dizer assim, uma chance que o executivo te dá. Pessoa jurídica, concessionária ou permissionária do serviço público tem direito de ser informada sobre os pontos dos motoristas que integram o seu quadro funcional exercendo atividade remunerada ao volante. Interessante. Tá? Vou voltar lá porque eu tinha me perdido aqui, porque eu fiz uma pausa e acabei me perdendo. Então, nas penalidades, nós seguimos aqui com a cassação no ponto número 5 aqui, tá vendo? Tá embaixo aqui das penalidades. Cassação da permissão para dirigir, tá? Licença precária concedida àqueles aprovados em todos os exames de sua primeira habilitação, tá? Que é a cassação da permissão. Lembra que você, quando tira a habilitação, você tem a permissão, né? Antes de ter a habilitação definitiva, que é depois de um ano, transcorrido um ano. O que será aplicável quando? Nesse período de 12 meses, tá? Da permissão para dirigir. Tá? O infrator tiver uma infração grave ou gravíssima e for reincidente em infração média. Tá? E o que é SDD? Finalmente é a suspensão do direito de dirigir. Tá? Eu tinha posto lá, eu mesmo me esqueci, olha que maravilha. Seguindo então, seguindo nessa sequência aqui da leitura, né, da esquerda para a direita, sentido horário sempre, tá, para que o nosso cérebro se encontre. Seguimos lá em cima agora, só para a gente não se achar no item 6. Frequência,
obrigatório em curso de reciclagem, condição para o condutor suspenso e o cassado voltar a dirigir. Tá? Será aplicável quando contumaz, ela é costume, tá? Se for costume do cara fazer ter esse tipo de atitude. For necessária a sua reeducação em caso de suspensão de direito de dirigir, envolvimento em acidente grave para o qual haja contribuído, condenado judicialmente por delito de trânsito, se coloque em risco a segurança do trânsito e casos definidos pelo CONTRAN. Isso é aplicável quando o quê? A frequência obrigatória de curso de reciclagem. Quando o cara fizer alguma dessas infrações aqui, ou contumácia, ou acidente grave, ou ser condenado judicialmente, ou colocar em risco a segurança do trânsito dos demais. Tá? E por fim, a acumulação das penalidades. Artigo 266 do CTB, se o infrator cometer simultaneamente duas ou mais infrações, aplicação cumulativa das respectivas penalidades. Tá? Uma não exclui a outra. Vamos lá para o nosso... Olha, terminou. Era isso que eu queria passar para vocês. Como ler o mapa mental, como produzir o mapa mental e um pouco do CTB. Agora eu vou falar para vocês aqui, exclusivamente, as alterações que ocorrerão a partir de abril deste ano. Tá? Em abril deste ano nós teremos principalmente, nós vamos ter uma aula específica de quando isso entrar em lei. A nova lei de trânsito, tá? Principais mudanças da nova lei de trânsito. A validade da CNH, tá? Para motoristas menores de 50 anos o prazo vai ser de 10 anos. Então quem tem menos de 50 vai ter 10 anos para ficar com a sua habilitação. E eles deverão fazer exames de renovação de carteira de motoristas. Para os motoristas com mais de 50, a renovação vai acontecer de 5 em 5 anos. Né? Aqui tem a questão de perda visual, enfim, outras questões. Né? A pontuação máxima para não ser suspenso é de 20 pontos. Tá? Então, quer dizer, continua valendo. Porém, se o motorista fizer duas ou mais infrações gravíssimas, tá? Se até duas, aí vai 30 se ele tiver só uma e 40 se ele não tiver nenhuma infração desse tipo, dentro de um ano, 12 meses, tá? Então aquilo que eu falei para vocês lá, que os 20 pontos ainda valiam. Além disso, nós temos transporte de criança, também sofreu alteração, que fazem com que esse tipo de cuidado seja mais voltado à realidade da criança, tá? Então a legislação de trânsito prevê que as crianças de até 10 anos devem utilizar a cadeirinha ou assento especial, caso não tenham 1,45 m de altura. Tá? A luz baixa durante o dia em rodovias. A obrigatoriedade de luz baixa também sofre alterações, de modo que será obrigatório durante o dia, só durante o dia. Tá? Ou em pistas simples, túneis ou situações de difícil visão, com dias de cerração neblina. Além disso, o exame toxicológico, necessidade de fazer exames toxicológicos a cada 2 anos e 6 meses, ainda está na lei. Tá? Serve para motoristas que tiverem carteira C, D e E. Além disso, os motoristas que tiverem menos de 70 anos deverão fazer esse exame dentro das mesmas normas, não mudou nada. Tá? Caso o exame seja realizado dentro do prazo ou nos próximos 30 dias após o final do prazo, o motorista sofrerá uma multa e terá registrado uma infração de natureza gravíssima em sua carteira. Além disso, o recall, a punição para quem não fizer o recall dentro do prazo, quando as concessionárias chamam, né, para fazer o recall, e as modificações necessárias no veículo resultará na proibição de realizar o licenciamento do carro. Essas são as principais mudanças a partir de abril de 2021. A princípio não muda tanta coisa aqui da nossa aula, mas é importante a gente ficar atento. E será somente para os editais que saírem dali para frente. Né? O que foi antes já estava previsto sair prova, não, se tiver questão envolvendo questão desatualizada, é recurso na hora e anulação. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se curtiu o formato de mapas mentais, comenta aí que nós faremos mais aulas nesse formato para a gente estudar e ter conhecimentos cada vez mais aprofundados. É isso, guerreiro. Deixa o teu like e compartilha com quem você quiser, quem você sabe que está estudando, e vem para o método, não perde tempo enquanto tem vagas, né? Isso aí, força e honra, hein?